Galaxy Z Fold, um smartphone que vira um tablet, ou um Galaxy Z Flip, um pequeno smartphone de um tamanho mais convencional? Vamos lá responder a pergunta: Z Fold ou Z Flip? Bora lá! Fala pessoal, eu sou o André e estou aqui hoje para poder dar os meus pitacos sobre uma pergunta que eu deixei nos meus stories do Instagram alguns dias atrás. Se vocês preferem um Z Fold ou um Z Flip, um smartphone de um tamanho normal que vira um tablet ou um smartphone pequenininho que fica num tamanho mais convencional. Vou dar os meus pitacos aqui, dar um pouco da minha experiência de como tem sido usar tanto o Z Fold quanto o Z Flip nos últimos dias. E eu acho que pode ajudar aí as pessoas que querem ter um dobrável, que querem ter talvez a próxima geração de smartphones, né? Porque isso aqui sim é novidade, isso aqui sim é revolução dentro da tecnologia, dentro do mercado de smartphones. Não é tipo reduzir o tamanho do Note ou colocar câmeras... Enfim, isso aqui de fato é inovação. Telas dobráveis para mim tem um potencial muito grande e eu vou falar um pouquinho mais para vocês das minhas experiências no vídeo de hoje. Antes de qualquer coisa, desce o player aí, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, porque tenho feito bastante vídeos sobre tecnologia aqui no canal, então me acompanha aí, se inscreve para não perder nenhum vídeo que eu posto por aqui. Primeiro eu quero falar sobre pontos positivos, e aí depois eu falo dos pontos negativos, tanto do Z Fold quanto do Z Flip. Só para poder ser claro aqui com vocês, eu tô com o Z Flip 3, a versão anterior do que está no mercado atualmente, e o Z Fold 4, esse sim é o mais novo, é o mais topo de linha, por assim dizer, dentro do line-up da Samsung. Faz diferença em termos de potência? Sendo sincero com vocês, sim, faz diferença, porque o Z Flip 3 é do ano passado, é da geração passada. E o Z Fold 4 tem o processador mais atual dentro dos smartphones da Samsung lançados até então. Eu não vou entrar muito em termos de potência, porque, assim, ó, sendo bem sincero com vocês, o Z Fold 4 é um absurdo em termos de potência. Eu acho que não tem nenhum smartphone tão rápido quanto ele em termos de execução de tarefas, de usabilidade mesmo, sabe? Do dia a dia, de você transitar entre aplicativos, de jogos e tudo mais. Assim, é claro que se você tiver um smartphone gamer na sua mão, provavelmente você vai ter uma performance um pouco maior, mas tudo bem. Sendo realista aqui, o Z Fold 4 atende em tudo que eu quero fazer. Troca de aplicativos, rodar 2 aplicativos ao mesmo tempo, transitar entre eles, multitarefa. Cara, numa boa. São, se eu não me engano, 12 GB de memória RAM nesse smartphone, com o Snapdragon 8 Gen 1, né, que é o processador para smartphones até então. Tá chegando o Snapdragon 8 Gen 2 daqui a pouco, mas tudo bem. Em termos de potência, talvez o smartphone mais polido que eu já usei nos últimos tempos. Ele e o Galaxy S22 Ultra, dos que eu usei nos últimos tempos aí, são, tipo, os melhores. É chover no molhado falar que é potente, sabe? Meio que não faz diferença se é um S22 Ultra ou se é um Z Fold 4. Se você entrar em benchmarks, talvez você ache uma diferença, mas, cara, no dia a dia, usando, dá pra fazer tudo, numa boa. No meu outro lado, eu tenho o Z Flip 3 da geração anterior, que também funciona muito bem, também dá pra transitar entre aplicativos e jogos, assim, sem pensar duas vezes, mas, sendo claro aqui com vocês, ele perde em termos de potência para o Z Fold 4. Por isso, se eu fosse olhar só pelo lado de performance, esse comparativo não seria justo, porque eu estou falando do mais novo com uma geração anterior. Mas um smartphone não significa só potência. A gente não tem que fazer uma análise, principalmente comparativa, só sobre potência. Isso é muito relativo. Pode ser que um usuário de Z Flip não vai ter um uso tão agressivo assim, quanto um usuário de Z Fold, que vai querer, tipo, abrir 2 aplicativos ao mesmo tempo, 2, 3, 4 aplicativos ao mesmo tempo, jogar e tudo mais. Entra aí o lance de cada um. Para mim, os dois são muito potentes, resolvem tudo que eu quero fazer em um smartphone no meu dia a dia. Mas, sendo claro aqui com vocês, o Z Fold é mais potente do que o Z Flip 3. Falando do Z Fold 4, o grande ponto positivo dele pra mim é de fato o lance da produtividade. Porque eu tenho uma tela aqui muito brilhante, a tela principal para poder usar, e se eu abro, eu tenho tipo um tablet. E isso é incrível, ainda mais pensando que ele tem a possibilidade de usar com a S Pen. E, cara, editar foto, por exemplo, com o Z Fold 4, né, que é tipo um tablet na sua mão, editando foto aqui e tudo mais, é incrível, cara. Você consegue ter detalhes
da foto, você consegue ter detalhes do que você está fazendo na edição de imagem, que é incrível e é uma experiência muito diferente, assim, ter um smartphone que vira um tablet. Isso é realmente muito inovador, é um negócio que, assim, é muito legal, de verdade. Eu brinco que é como se eu estivesse levando um tablet no formato de um smartphone o tempo todo comigo. E isso é muito bacana, principalmente pro lado de produtividade, onde eu preciso ter 2 aplicativos abertos ao mesmo tempo. Sei lá, eu estou conversando aqui no Slack com um grupo do trabalho de um lado e escrevendo um roteiro do outro. Ele tem o Dex, que é um grande ponto positivo da linha Z Fold, é ter o Dex. Então assim, eu posso abrir na tela do computador e ele vai funcionar numa boa. O Dex funciona muito bem. É uma interface hoje para desktop muito boa. Então são pontos muito positivos. Para fechar pontos positivos do Z Fold 4, a bateria dele é muito melhor do que o do Z Flip 3. Primeiro, porque o smartphone é maior, é mais grosso, né? Enfim, ele tem mais área para poder ocupar com a bateria, e mesmo tendo a tela interna e a tela de fora, a bateria dele aguenta mais do que o Z Flip 3, do que a linha Z Flip no final das contas, porque o espaço para você colocar a bateria do Z Flip é bem menor, é bem reduzido em relação ao Z Fold. Então assim, esses são os pontos mais positivos de um Z Fold 4, de um Z Fold, na minha opinião. Isso aqui é o que ele ganha no final das contas. E agora vantagens de um Z Flip 3. A primeira delas é a portabilidade. Cara, isso aqui, ó, entra em qualquer bolso de calça, de bermuda, de short. Para quem vai fazer academia, você coloca isso aqui. É muito portátil. Eu gosto de correr e eu tenho um cinto que eu uso para poder levar o smartphone enquanto eu tô correndo. E dá para colocar o Z Flip 3 e mais alguma coisa no cinto que eu tenho. Enquanto no Z Fold 4 ele fica tipo abarrotado de coisa, não dá para colocar mais nada. Então é uma grande vantagem, na minha opinião, o Z Flip 3. Sem falar que ele é muito estiloso e até, tipo assim, as pessoas ficam curiosas para saber como é um smartphone que dobra no meio, né? Porque, beleza, você tá usando o smartphone ali, vendo o feed do Instagram e tudo mais, aí você para de usar, você pega o seu smartphone e fecha. Isso é muito legal, sem sombra de dúvidas, é meio que um ponto de início de conversa, assim. É muito bacana. Outro ponto do Z Flip 3, e aqui está totalmente relacionado ao meu tipo de uso, é o lance da posição da câmera. No caso do Z Flip 3, eu posso ele abrir metade assim, ó, e a câmera vai estar do lado de cá. Eu consigo ter um preview da câmera aqui pelo lado de dentro do Z Flip 3, e isso me permite fazer ângulos e fotografias de uma forma diferente do que no Z Fold 4. Por quê? No caso do Z Fold 4, eu vou ter... É como se eu estivesse usando o smartphone de forma normal, né? Se eu abro aqui o smartphone, eu posso também ter esse tipo de ângulo, por assim dizer, de visão da câmera, só que ele, se eu apoiar ele em alguma coisa, vai ter o problema de riscar a tela de fora do meu Z Fold 4. Então eu acho meio arriscado usar ele nessa posição, então eu tô sempre usando assim. É claro que se eu tivesse uma capinha aqui para poder cobrir a frente, colocar em cima de um pano e tudo mais, vai resolver numa boa, mas o lance da câmera do Z Flip 3 estar posicionada desse jeito, para mim é uma vantagem em relação ao Z Fold 4. De novo, é só uma questão de uso pessoal. Pode ser que você nem vá usar a câmera desse jeito, nem vai usar o smartphone dobrado para poder ter um ângulo... Tudo bem, é só uma questão de uso pessoal aqui. E para fechar o top 3 coisas positivas do Z Flip 3 em relação ao Z Fold 4, é que assim, é muito leve, cara. Eu falei do lance da portabilidade, e isso meio que tá junto com esse ponto da portabilidade, mas o peso dele é muito menor em relação ao Z Fold 4. Então, eu não tenho pesos aqui, eu vou colocar na tela para vocês os pesos reais de cada um dos dois, mas tipo, é muito levinho você levar ele na academia, levar ele para correr, levar ele no seu dia a dia, sabe? É um pequeno acessório que tem tudo que um smartphone tem, sabe? Uma tela boa, processador potente, câmeras e tudo mais. Então assim, o peso realmente é um ponto positivo, é um grande ponto positivo para mim em relação ao Z Fold 4. E agora a gente entra nas partes não tão legais assim, ou as partes ruins de um e outro. Vou começar pelo Z Flip 3, e assim, ó, o grande ponto negativo do Z Flip 3 para mim é bateria, porque a bateria dele não é tão potente assim, a bateria dele não aguenta comigo o dia todo, então eu tenho que carregar no meio do dia. A parte boa é que ele tem carregamento sem fio, então é uma comodidade muito grande,
mas a bateria dele, se eu não carregar no meio do dia, eu fico sem smartphone no final do dia, sabe? Então, se tivesse o dobro de bateria, pra mim seria perfeito, mas eu entendo, é a questão do espaço que ele ocupa, o espaço da bateria e tudo mais. Esse talvez seja o grande ponto negativo do Z Flip 3 para mim. Eu quero elencar mais 2 pontos negativos, mas nem tão negativos assim, mas mais outros 2 pontos nesse lance de coisas não tão boas sobre o Z Flip 3, mas que pode ter sido resolvido no Z Flip 4. A primeira é a questão de câmera. Eu não acho que as câmeras do Z Flip 3 são tão boas assim. Eu tô falando isso da perspectiva de quem estava usando até pouco tempo atrás o Z Fold 4, testou o S22 Ultra, que tem câmeras excelentes. Então assim, ó, um ponto de melhoria do Z Flip 3, que pode ter sido arrumado no Z Flip 4, mas aí eu não tenho como falar aqui com vocês, porque eu não testei o Z Flip 4 ainda, é que as câmeras dele não são tão boas, especialmente em áreas com baixa luminosidade, e ações rápidas, por assim dizer. O obturador dele é um pouco devagar, eu tenho 2 crianças, então tipo, milissegundos faz diferença pra mim. Então assim, ó, a câmera do Z Flip 3 poderia ser melhor. As câmeras, no caso, né? Tanto a ultra wide quanto a grande angular poderiam ser melhores. De novo, pode ser que no Z Flip 4 isso foi arrumado e eu só tô falando aqui coisas que já podem estar defasadas. Mas as câmeras do Z Flip 3 poderiam ser um pouco melhores, na minha opinião. Ainda mais que é um celular topo de linha, sabe? Então eu gostaria que a câmera fosse melhor. E pra fechar as minhas 3 coisas que eu não gosto tanto no Z Flip 3, é o lance do processador ser um pouco mais datado, né? Como eu falei, roda de tudo que eu quero, roda todos os jogos, roda... Cara, dá pra jogar, tipo... eu gosto do Pokémon Unite. Dá pra jogar Pokémon Unite com uma taxa de frames altíssima. Enfim, funciona muito bem pra mim, mas, claro, se tem um processador mais novo, e a gente tá falando do smartphone topo de linha, é bem provável que isso seja um ponto de melhoria na versão seguinte. Então, assim, ó, o processador dá conta, mas se fosse um Z Fold 4 seria ainda melhor. Eu quero falar só uma coisa rapidinha aqui sobre essa tela de fora, que ela é muito bonitinha e ela funciona tão bem, tem os gestos, tem controle de mídia, eu consigo mudar aqui algumas coisas das configurações do smartphone, tem o Samsung Pay sem nem abrir o smartphone, isso aqui é excelente. Eu não coloquei nos pontos positivos, mas essa telinha de fora tem funções muito legais. Muito legais mesmo. E agora, para fechar o meu vídeo comparativo entre Z Fold e Z Flip, eu tenho que falar coisas negativas sobre o Z Fold 4. A primeira coisa é o peso, cara, porque se você tá usando ele o tempo todo aqui na mão e tal, você acaba sentindo, é como se você tivesse de fato um tablet na mão. Se você está acostumado a usar um smartphone normal, né, de tamanho normal, e pega um Z Fold, você vai sentir uma diferença no primeiro momento. É o tamanho, é o peso, a espessura dele, enfim, ele precisa ser, eu entendo que ele precisa ser assim para ser dobrável e para ter 2 telas e tudo mais, mas não deixa de ser um ponto negativo. Se ele fosse mais leve, se ele fosse mais fino, sabe, seria, tipo, perfeito. Eu entendo que não dá pra ter tudo, especialmente em um Z Fold, né? Especialmente em um smartphone que vira um tablet. Mas eu tô sendo chato aqui colocando ponto negativo no Z Fold 4. O peso e o tamanho são pontos negativos pra mim, mas ao mesmo tempo me contradizendo, eu gosto do tamanho, né? O tamanho da tela da parte de dentro e da parte de fora são ok pra mim. Mas, de novo, poderia ser um pouquinho mais fino, um pouquinho mais leve, eu não reclamaria não. E de fato, esse é o grande ponto negativo do Z Fold pra mim, porque assim, ó, as câmeras são muito boas, ele tem as mesmas câmeras de um Galaxy S22 normal, se eu não me engano, as câmeras pra mim são muito boas, eu consigo fazer, como eu falei, aquele lance de que o Z Flip 3 fica meio que devendo no final das contas, o Z Fold 4 não tem esse problema. Eu gosto bastante das câmeras, eu acho que eu consigo resultados de fotografia e de vídeo muito bons para o smartphone, então eu estou bem satisfeito em relação a isso também. As telas são excelentes. A bateria dele, apesar de ter 2 telas, né, uma tela grandona do lado de dentro e a tela de fora ainda de 120 Hz, as duas de 120 Hz, ainda tem uma bateria muito boa. Tem carregamento rápido, tem carregamento sem fio, enfim, funciona tudo muito bem. Tem o suporte a S Pen na tela de dentro. A S Pen pra mim é tipo o acessório. Tipo o acessório depois de um fone de ouvido que você tem que ter pro seu smartphone. Não são todos os smartphones que tem, mas os que tem são muito legais quando tem a possibilidade de usar um S Pen. Eu sou meio que fanboy da S Pen desde o Galaxy Note 8 e sempre que eu posso eu tenho um smartphone que usa a tecnologia da S Pen porque eu adoro, eu acho que abre funções, abre possibilidades com as funções que são muito interessantes. Eu gosto pra caramba da S Pen e eu sempre vou falar bem dela porque
defenderemos a S Pen até onde der. Para não falar que eu só coloquei um ponto negativo no Z Fold 4, eu vou colocar aqui um muito específico, porque assim, ó, quando eu coloco o smartphone lá no suporte do carro, né, aquele suporte que fica ali na saída de vento, o meu suporte é pequeno. Ele tem carregamento sem fio, isso é um ponto positivo, porque enquanto eu estou usando ele está sendo carregado, mas ele não aguenta o peso do Z Fold 4. Então, sei lá, se eu estou usando, eu passo numa estrada mais buracada e tudo mais, certamente o Z Fold 4 vai cair daquele suporte, então eu acabo deixando ele de lado, eu coloco ali no console, guardo em outro lugar, porque o peso do Z Fold 4 inviabiliza o uso do meu suporte veicular lá no meu carro. Então assim, ó, esse aí é o segundo ponto negativo que eu tenho para poder falar sobre o Z Fold 4. De resto, é tipo o smartphone mais completo, principalmente falando em termos de potência, em termos de produtividade, de bateria, de novo, é o smartphone mais completo da Samsung, por assim dizer. E, enfim, essa aqui é um pouco da minha experiência com o Z Fold 4 para vocês. Mas me fala aí, qual é o seu time? Você é do time Z Flip, que gosta de um smartphone compacto? Ou você é do time Z Fold, que gosta de um smartphone um pouco maior, mais avantajado e cheio de funções extras? Me fala aí que eu tô curioso para saber o que vocês preferem. Me conta aí na seção de comentários que eu tô curioso para saber se vocês são do time Z Flip ou do time Z Fold. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixem like, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. E se vocês quiserem mais conteúdo falando especificamente sobre o Z Flip e especificamente sobre o Z Fold, deixem aí nos comentários que vai ser um prazer responder e trazer mais conteúdos aqui para vocês. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.